Você com certeza também já passou pela frustração de ter sintomas reais. Me sinto cansada, com dor no corpo, com insônia, mas ouvir muitas vezes do seu médico que seus exames de sangue estão dentro do valor de referência, estão normais. Você já se perguntou por que isso acontece? Porque os exames convencionais, eles mostram o processo de adoecimento já no estágio final. Mas e antes disso? Deixa eu te explicar como que a biofísica, através da biorressonância, consegue identificar esses desequilíbrios na frequência das suas células, antes mesmo de virar um diagnóstico de uma doença no papel. Tudo no universo é energia, é frequência. Os seus órgãos, os patógenos do seu organismo, fungos, bactérias, os parasitas, todos esses micro-organismos, eles têm uma frequência específica, têm uma assinatura eletromagnética única, como nós falamos lá no vídeo anterior. Eu gosto de fazer uma analogia, imagina junto comigo um rádio. Se a estação ela não está bem sintonizada, te incomoda ouvir aquele chiado? A biorressonância é um aparelho que nos diz em qual frequência o seu corpo está chiando. Seja por excesso de metais pesados, seja por excesso de radiação eletromagnética, seja por algum patógeno específico ou uma intoxicação alimentar. Enquanto o exame de sangue apenas é uma foto estática daquele momento que você coletou sangue, a amostra, você coleta o seu sangue 8 horas da manhã. Muitas vezes chega para o biomédico laudar 3 da tarde. Já é um sangue que ele está morto. A gente não consegue muitas vezes olhar a morfologia desse sangue, o movimento celular, se tem oxigênio, se tem pouco oxigênio, como que está a morfologia desse sangue. Quando a gente consegue analisar em tempo real o sangue no microscópio, a gente consegue olhar a morfologia desse sangue. A gente consegue olhar o formato dessas células, se tem oxigênio, se não tem, como ele se movimenta. A gente utiliza a biorressonância, a gente consegue utilizar essa tecnologia como se fosse um filme da sua saúde celular. A gente consegue visualizar isso junto com você, paciente. Então, com esse rastreio, nossa intenção não é apenas passar suplemento. E não é igual para todo mundo. Quando a gente tem as informações corretas, a gente consegue identificar o que o seu corpo está precisando. Se ele precisa de zinco ou se o problema é que ele não consegue absorver o zinco devido por excesso, por exemplo, de alumínio. Se você está intoxicado com alumínio, às vezes você pode ter quantidade de zinco no seu corpo, mas você não está absorvendo. Muitas vezes as pessoas têm anemia e elas estão suplementando mais ferro, mas muitas vezes a causa principal dessa anemia é por deficiência de cobre. Isso são exemplos para você entender de como esse olhar personalizado, o olhar para a sua saúde pode fazer a grande diferença nos resultados que você está buscando. Quando nós identificamos o problema, seja pela microscopia, pela biorressonância, o primeiro passo é identificar o problema com a biorressonância, com a microscopia, é sempre o primeiro passo. O segundo passo é tratar, e é por isso que na clínica nós usamos tecnologias como o PAPIME, Raif, Bemer, que não entregam apenas a química, que é o remédio, mas sim informações corretas para as células se autorregular. Se você cansou de estar tratando apenas um número no papel e você quer entender a causa do que realmente você está sentindo, essa visão biomédica, como o PhD em naturopatia, com certeza é o caminho. Clique aqui abaixo para conhecer os nossos métodos de diagnóstico avançado. Se você tem algum sintoma que os seus exames não estão explicando, escreva aqui nos comentários: meus exames estão normais.